Gente, é uma frase muito comum no início de cada ano, que é sempre repetida: ano novo, vida nova. Isso mesmo. E esse país europeu levou muito a sério isso. Tanto que esse ano de 2020 eles marcaram que seria um momento novo na história desse país. Quem sabe qual é o nome que a gente conhecia até então desse país? Pela bandeira, pela localização? Acho que é Holanda. Holanda, isso, Holanda. Muito bem, Osmarinho. Só que a partir desse ano não será mais chamado Holanda. Como é que é Holanda em inglês? Netherlands, Terras Baixas, Países Baixos. E aqui no Brasil também será chamado agora dessa forma, Países Baixos. Oficialmente a Holanda em 2020 deixará de ser chamada Holanda e será chamado de Países Baixos. Um pastor da Presbiteriana Independente de Botucatu, alguém conhece Botucatu aqui? Próximo de Avaré. Ele é casado com uma mulher que nasceu nesse país. E conversando com ele, ele falou: tua esposa é holandesa. Ele falou assim: você nunca diga isso para ela, que ela é uma holandesa, porque ela vai dar uma aula para você e dizer que ela não é holandesa, ela é neerlandesa. Poxa, mas por que isso, Cleiton? E aí ele explicou para mim que Holanda é um estado desse país. Existe o estado da Holanda do Sul e da Holanda do Norte. É a mesma coisa que chama brasileiro de paulistano. Paulistano é quem nasce na cidade de São Paulo. Paulista é quem nasce no estado de São Paulo. Então, para um neerlandês, chamar ele de holandês, principalmente se ele não é da Holanda do Sul e nem da Holanda do Norte, é uma afronta. Então, essa é uma das razões por que eles estão mudando o nome, para que seja conhecido em todo mundo que eles são Netherlands, Países Baixos. Então, lembra esse ano, quando você encontrar um holandês na rua, no metrô, no ônibus, não chame ele de holandês, chame ele de neerlandês. Tá bom? Mas tem um fato histórico interessante que aconteceu nos Países Baixos. No ano de entre 1618 e 1619, numa cidade chamada Dordrecht. E como era muito difícil para os ingleses falarem Dordrecht, eles falavam Dort, apenas isso. Ocorreu uma série de reuniões chamada Sínodo. Sínodo foi a reunião de pastores, teólogos, gente que estava muito preocupada com os rumos da igreja nesse país, nos Países Baixos. E então eles fizeram esse Sínodo de Dort. Preste atenção, 154 reuniões no período de um ano. 154 reuniões no período de um ano. E por que eles estavam tão em crise? Porque havia alguns ensinamentos complicados que estavam permeando aquela igreja naquele país. E um dos principais ensinos equivocados, por exemplo, era que o cristão, quem era salvo pelo Evangelho, salvo por Jesus, poderia perder a salvação. E então eles entraram em crise e falaram: não, está errado. Então eles pegaram os 5 principais ensinamentos equivocados e começaram a combater esses 5 principais ensinamentos equivocados. E o último desses ensinos é que alguém que é realmente salvo, ele permanece salvo, ele é perseverante. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco nesses próximos domingos, dessa perseverança que é tão comum a pessoas que têm algo muito claro, um foco muito claro para onde devem ir, o que devem fazer, o que devem alcançar. Perseverança. Perseverança não é deixar de ficar cansado. Perseverança não é pensar assim: nossa, que vontade de ficar na cama. Perseverança é, apesar disso tudo, continuar. E eu quero convidar você, nós vamos ler a carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Apenas esses 2 versículos. É uma carta curta, mas onde Pedro vai falar exatamente sobre isso, sobre a necessidade de nos mantermos perseverantes em meio às situações difíceis da vida. Nós vamos projetar aqui o texto, mas eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. São esses 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2.
Vamos ler todos juntos a projeção, eu vou contar até 3 e nós vamos ler todos juntos então o texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Pelos apóstolos de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, forasteiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Amém. Palavra do Senhor. A vida é feita de escolhas, e não adianta, você pode pensar assim, eu vou decidir a partir de hoje e não decidir nada. Já é uma escolha. Toda escolha implica em perdas e ganhos. Toda decisão que você toma, você vai ganhar algo e você vai perder algo, é inevitável. Agora, a pergunta que não quer calar: toda escolha que você faz é uma escolha livre? Ou toda escolha que você faz, ela é condicionada? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que leva você a pegar um copo de água e dar um belo de um gole? É uma escolha livre sua? Você ficou com sede. Então você foi determinado por algo, por uma sede, por teu corpo, então você foi lá e bebeu água. Você decidir comer algo, independente se vai ser um bife, se vai ser um frango, se vai ser uma lasanha, você tem que comer algo. Por quê? Você decidiu livremente. O teu corpo está exigindo que você coma alguma coisa. Reações intempestivas no trânsito. Alguém te fecha, você fica de cabeça quente, você explode, é uma decisão livre sua. Ela está condicionada a algo que alguém fez. Há uma discussão muito antiga sobre isso, se as nossas decisões são realmente livres ou não. Mas uma pesquisa científica feita há pouco tempo foi muito interessante. Foi feita uma pesquisa ligada a eletrodos no cérebro e a pessoa tinha que movimentar a mão para tocar um botão, para poder escolher entre duas cores. E descobriram que antes do cérebro emitir sinais concretos para que a mão se movimentasse, a mão já começava a se movimentar para o botão que o cérebro escolheria depois. Esquisito isso, né? A mão tomava a decisão antes do cérebro, parece que era isso. Então, assim, são estudos que estão sendo aprofundados, estudos que estão tentando descobrir isso. Mas uma coisa a gente não pode negar: todos nós fazemos escolhas. Mas se tem algo que é determinante para influenciar a nossa escolha, é o chamado quarto poder. Nós temos 3 poderes que a gente aprende na escola, que existem no nosso país ou em qualquer país democrático. Quais são os 3 poderes? Executivo, legislativo e o judiciário. E qual que é o quarto poder? O povo. A mídia, o povo, quem dera, Bim, quem dera. Quase. A mídia. Tem um filme de 1997 chamado O Quarto Poder, mostrando o quanto a mídia influencia as tomadas de decisão. Eu li um livro no final do ano passado que me assustou profundamente, falando do cérebro. O livro é uma história do cérebro. E ele contou, num dos capítulos, um capítulo mais denso, mais difícil, de um massacre que aconteceu num país lá da Europa chamado Iugoslávia, quando houve uma cisão. E aí, dentre esses vários países que compunham esse país chamado Iugoslávia, tinha uma região chamada Bósnia e Herzegovina. E então, vizinhos que tinham religiões diferentes, mas que conviviam há séculos, famílias que moravam no mesmo lugar, e os filhos cresceram, que tinham convivência, frequentavam as casas, começaram a se matar. Gente começou a matar o vizinho porque o vizinho tinha uma religião diferente. Como é que acontece isso? Gente que jantava na minha casa, uma semana depois eu vou lá e mato essa pessoa. E aí começaram a fazer uma pesquisa, depois que a guerra acabou, e descobriram que a mídia, influenciada pelo governo, fazia uma série de fake news. Isso década de 90, gente. Antes de existir Facebook, antes de existir Twitter. E que propagandas eram essas? Que no interior do país, crianças estavam sendo assassinadas e torturadas. E quem que estava fazendo isso? Gente da outra religião. Então, quando começou a movimentar toda essa questão social, política,
as pessoas, os habitantes começaram a lembrar dessas mídias, dessas propagandas que começavam a dizer nos jornais, impressos, na televisão, e falaram: eles são os culpados da nossa desgraça. Então vamos matar e resolveremos o nosso problema. Mas não precisa ir tão longe, não. Outro país que sofreu com essa questão de fake news é o Iraque. O Iraque, antes de Saddam Hussein, ele era um adversário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu um golpe de Estado no Iraque para que Saddam Hussein assumisse. Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos. O Irã era um país aliado dos Estados Unidos. E tudo em volta do petróleo, não adianta. O dinheiro movimenta muito o nosso mundo. E depois que Saddam Hussein rompeu para os Estados Unidos, Saddam Hussein começou a ser propagandeado como o inimigo do Ocidente. Eu lembro de pegar livros em livraria evangélica, falava do final dos tempos, e quem estava na capa? O Saddam Hussein. Porque ele era o nosso adversário, o adversário do Ocidente. E por que eu estou falando sobre essas questões de política, de países, de fake news? Porque tem tudo a ver com a carta que a gente começou a ler. Pedro está conversando com cristãos de 5 regiões do Império Romano. A região do Ponto, a região da Galácia, a região da Capadócia, a região da Ásia e a região da Bitínia. Esses 5 pontos formavam províncias do Império Romano, onde hoje é um país chamado Turquia. Então, nessa região, esses cristãos estavam sofrendo de fake news. E na época do Império Romano não tinha Facebook, não tinha Twitter, mas já existia fake news. Dizia-se, principalmente nessa região, que cristãos, por exemplo, eram canibais. Cristãos comiam carne humana. E pior, cristãos comiam carne de uma criança, de um bebê. Cristãos bebiam o sangue de um bebê. Vocês conseguem entender? Porque os cristãos participavam de uma festa onde se comia o pão e se bebia o sangue de Cristo. As fake news que eram espalhadas naquela época eram: eles são canibais, eles comem criancinhas. Outras fake news que existiam naquela época: esses cristãos, eles eram contra o imperador, eles não adoravam o imperador, eles eram rebeldes ao império, eles queriam derrubar o imperador, eles eram terroristas. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Quando alguém pensa de maneira diferente da gente, a gente começa a distorcer o que o outro está dizendo para a gente. E nessa tensão de império, de fake news, esses cristãos começam a ser perseguidos. Eles sofrem uma série de ações terríveis. Eles perdem o direito à propriedade, perdem o direito ao próprio nome, perdem os seus negócios, perdem os seus trabalhos, alguns são presos. E nesse momento de tensão, onde estão mentindo sobre eles, Pedro manda essa carta para fortalecer eles. Na sua história, você já foi vítima de fake news? Já disseram coisas de você que não era verdade? E o quanto isso prejudicou você? O quanto isso prejudicou você no seu trabalho? O quanto isso prejudicou você na sua relação com outras pessoas? Então você sabe um pouco o que esses cristãos estavam passando. Se você já passou por isso, alguém inventou uma mentira de você, você já sabe do que eles estão passando. Quero que alguém leia o versículo 1 primeiramente, por favor, em voz bem alta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, forasteiros, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Isso, muito obrigado, Livino. Então, Pedro está colocando 2 qualidades desses cristãos. Eles eram o quê? Está em negrito ali. São eleitos e forasteiros. Vamos começar com forasteiro, que é um pouquinho menos complicado. Quem tem acesso à internet, procura para mim qual é o significado de forasteiro na internet, algum dicionário. Por favor, me ajuda aí. Vamos tentar descobrir juntos o que significa essa palavra forasteiro. Aquele que não pertence à terra ou ao lugar onde se encontra. Isso, obrigado, Ismael. Aquele que não pertence à terra, a região na qual se encontra,
ou seja, que não é cidadão. Então é alguém que está chegando de fora. Quem é forasteiro aqui em Mogi das Cruzes, que vem de outro lugar? Olhem bem para vocês agora. Estão percebendo? Agora os que são daqui mesmo, vamos lá, os que são de Mogi das Cruzes. Ok, mogianos, perfeito. Está equilibrado, está meio a meio. Viu? Já é para começar a matar? Ainda não. Espera mais um pouco, deixa crescer meu cabelo. Aí a gente pensa nisso. Então, forasteiro é aquele que vem de fora, que não é dali. Tem um hino que a gente cantava, não sei se vocês cantavam aqui. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Alguém conhece? Consegue cantar? Só para quem não sabe ouvir? Em terra estranha estou. Celeste Pátria, assim, é para onde vou. Olha só, é isso mesmo. Desde o início, os cristãos têm essa consciência que esta terra, esta vivência, não é a nossa vivência eterna. Nós estamos aqui de passagem. E isso é importante porque às vezes a gente se apega a coisas que não são importantes. E a gente quebra a cara porque a gente está gastando energia em coisas que a gente não deveria gastar energia. Depois da virada do ano novo, eu fui visitar a Marília e o Roque e a família. E descobri simplesmente que o Roque é um leitor voraz. Eu achava que eu gostava de ler. Eu saí de lá tímido, de tanto que esse homem gosta de ler e de escrever. E estou lendo algumas coisas que ele está escrevendo e estou achando fantástico, Roque. Um dos livros que a gente chegou a comentar dentre vários autores, um dos autores que eu lembrei em função disso, Marcus Zusak. Ele escreveu um livro chamado A Menina que Roubava Livros. Virou até filme, é conhecido. Mas tem um trecho do livro que ele fala do forasteiro. E eu acho que é tão pontual o que ele fala, que talvez é o sentimento de muitos de nós, em alguns momentos da nossa vida. E ele diz assim: havia gente por toda parte na rua da cidade, mas o forasteiro não poderia sentir-se mais só se ela estivesse deserta. Forasteiro é um sentimento de que no meio de muita gente é como se você estivesse sozinho. Então você sabe o que é esse sentimento. Você está num lugar que as pessoas são muito diferentes de você. Você está num ambiente onde as pessoas parecem que pensam de maneira diferente de você e você se sente peixe fora do aquário. Cachorro que caiu de caminhão de mudança. Você se sente fora do lugar. Você parece que não se encaixa. E esse é o sentimento que estava então no coração desses cristãos nessa região, nas 5 regiões do Império. Eles estavam se sentindo fora, porque eles não estavam bem aceitos. Porém, mais do que esse sentimento, tinha também uma questão social. Eles eram de verdade forasteiros. Eles não pertenciam àquela região, que hoje nós chamamos de Turquia. Eram pessoas que tinham vindo de outros lugares do Império para tentar fazer a vida ali. É o que talvez metade das nossas pessoas que estão aqui representam. Gente que veio do Nordeste, gente que veio do Sul, gente que veio de São Paulo para tentar refazer a vida aqui em Mogi. E é esse o sentimento. Não é a minha cidade natal, não é a minha cultura, não é onde estou acostumado, mas é onde Deus me colocou. E ainda assim a gente fica temeroso. Será que é aqui que Deus me quer? Mas há mais uma designação ainda. Pedro não chama esses cristãos apenas de forasteiros, ele também qualifica eles como eleitos. Eleitos de quem? De Deus. E aí eu preciso caracterizar isso aqui para você de maneira muito simples. Alguém é eleito não porque é bom, nem sempre o melhor é eleito. O que caracteriza a eleição é que alguém é eleito para um objetivo, para um propósito. Por exemplo, você que mora em prédio, tem lá uma assembleia no teu prédio, vão eleger quem? Um síndico. Se elege o melhor, o que tinha mais condições para poder ser o síndico? Nem sempre. Às vezes é o que tem mais tempo disponível, às vezes é aquele que quer realmente ser síndico, mas ele... Oi? Pode falar, Cláudia. Vai ficar segurando o pepino com abacaxi ainda. Então é aquele que é eleito para um propósito. Ele é eleito para ser síndico.
Ou você que é trabalhador, registrado, tem o teu sindicato, tem a eleição lá para ser tesoureiro do sindicato. Nem todo mundo quer, nem sempre é o melhor que é eleito para ser o tesoureiro do sindicato, mas precisa eleger alguém para um propósito. Ou eleger alguém para ser um governante, um prefeito, ser um governador, ser um presidente. A eleição nem sempre é o melhor, mas é alguém que é eleito para um propósito. E é disso que Pedro está falando. Quando Pedro diz que nós somos eleitos por Deus, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é bonitinho, não é porque a nossa religião é certa, não tem nada a ver com isso. Deus escolheu esses cristãos e escolheu a cada um de nós para um propósito, para um objetivo, ok? E preste bem atenção, a eleição de Deus não implica em rejeição daqueles que não foram escolhidos. Por quê? Porque Deus tem o tempo certo para cada um, ok? Se hoje você se percebe alguém escolhido por Deus, que isso não inflame o seu coração para tornar você alguém orgulhoso, e que isso motive você a compartilhar o Evangelho que um dia alcançou você, para que outros sejam alcançados com esse mesmo Evangelho. Tudo bem? Vamos continuar? Eleição, então, tem a ver com uma missão. E o texto, o versículo 2, fala: que missão é essa? Qual é esse objetivo? Quem pode ler para a gente, por favor, em voz bem alta? Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Isso, obrigado, Eunice. Então vocês percebem, eu até destaquei aqui que existem 3 ações: Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Porque a ação de Deus é uma ação completa nas nossas vidas e na nossa história. Agora, essa palavrinha aqui, ela causa também muita estranheza: o pré-conhecimento de Deus Pai. Pré-conhecimento é a palavra grega para prognóstico. O que é um prognóstico? O médico faz muito prognóstico. Prognóstico não é previsão. O que é prognóstico? A partir então de um exame que você faz, o médico analisa e diz: a possibilidade que aconteça isso. A possibilidade que você tenha essa dificuldade, esse problema, ou que está tudo bem com você. Esse é um prognóstico. É uma análise que se faz a partir de dados, então se apresenta as alternativas. Pré-conhecimento de Deus não é assim: Deus já sabia quem seria salvo e quem não seria salvo. Deus quer salvar a todos. Todos são alvos do amor de Deus. Agora, quando diz que Deus elege, significa que foi uma escolha antes. É uma escolha livre. O único que tem poder de ter livre escolha no nosso universo é Deus. Ele não é influenciado por nada e por ninguém para fazer as suas escolhas. Ok? Nós somos determinados por circunstâncias, por pessoas, pelo nosso histórico. Agora Deus não. Se Deus escolheu você, você não obrigou Deus a escolher você. Ele quis escolher. É uma escolha dele. Nesse momento é o momento de Deus para a sua vida. E essa escolha é para quê? Para que pela obra santificadora do Espírito, ou seja, uma vez que você é alcançado com a graça, o Espírito vem e invade o seu coração, preenche os seus vazios de dentro e começa então um processo diferente. E você passa a viver para a obediência a quem? Está no texto. Obediência a Jesus Cristo. Então os eleitos de Deus são eleitos para quê? Para viverem uma vida em obediência a Cristo. E aí, gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção em mim, porque isso aqui é determinante para a gente diferenciar o que é religião do que é relacionamento. A religião, ela não está preocupada na tua obediência a Jesus. A religião está preocupada na tua obediência à igreja. Então não fuma, não beba, não vá em festa, não ouça a música do mundo, não use determinado tipo de roupa, não corte o cabelo dessa maneira, não pode. Porque é uma maneira de você ter o controle sobre as pessoas. Agora o Evangelho é um chamado de Deus, é uma eleição. Quem realiza as mudanças necessárias na vida do eleito é quem? É o Espírito Santo. Então é uma mudança que começa a acontecer de fora para dentro,
que transforma a pessoa de dentro para fora. Percebe? Enquanto aqui na religião a gente está preocupado com regras, com costumes, com pode, não pode, o Evangelho é uma transformação de vida que leva a pessoa a viver uma vida de obediência a Cristo. Enquanto aqui a gente se esforça para ser aceito por Deus, aqui a gente é aceito antes da gente se esforçar. Percebe? Um escritor brasileiro, ele resumiu esse versículo numa frase que eu achei tão interessante e queria que os homens lessem em voz bem alta. Vamos lá no 2, 1, 2. Deus separou pessoas para viverem como pessoas marcadas pelo novo, pessoas que ajustam a sua conduta a novos padrões e que passam a viver a partir de perspectivas diferentes das dos seus concidadãos. Isso, obrigado. Agora as irmãs, no 2, 1, 2, Deus separou pessoas para viverem como pessoas marcadas pelo novo, pessoas que ajustam a sua conduta a novos padrões e que passam a viver a partir de perspectivas diferentes das dos seus concidadãos. Então, o que Pedro está apontando é o seguinte: existe duas vidas. Cada pessoa nesse mundo tem duas vidas. E não é reencarnação, e a pessoa não nasce várias vezes nessa vida. Quais são as duas vidas que qualquer pessoa passa nesse mundo? Uma vida antes de Cristo, ou seja, uma vida religiosa, e uma vida depois de Cristo, uma vida transformada pelo Espírito. E percebem que a proposta que o Enio propõe, a proposta que o Enio apresenta é essa: marcadas pelo novo. Ano novo, vida nova. Um ano, preste bem atenção em mim, o seu ano só será novo se você for novo. Porque se você continuar sendo o mesmo velho você de sempre, o seu ano não será novo. Então hoje a gente está começando uma caminhada nesse sentido. Até hoje, você tem vivido antes de Cristo ou você tem vivido depois de Cristo? Quais são as mudanças que você percebe que o Espírito tem feito na sua vida? Porque são mudanças sobrenaturais que apenas o Espírito pode promover. Eu não consigo mudar nada na minha vida. Quais são as mudanças que Deus tem feito na sua história? E aí eu lembro de dois irmãos da minha época de mocidade, o Meção e o Vetinho. O Meção e o Vetinho eram barato. O Vetinho era campeão de taekwondo, o Meção lutava capoeira, os dois morenos, chamavam a atenção da mulherada, mas os caras gente fina demais, pessoal querido, gostavam de um bom rock pauleira, foram no acampamento dos jovens da nossa igreja. E lá eles foram apresentados ao Evangelho, foram apresentados a isso, a essa realidade que transforma as nossas histórias. E o Meção e o Vetinho se sentiram chamados por Deus naquele acampamento. E com o Vetinho aconteceu uma coisa muito interessante. O Vetinho, ele era usuário, apesar de ser atleta, de maconha e cocaína. No dia em que o Vetinho entregou sua vida a Jesus, no dia seguinte ele não conseguia mais colocar sequer um cigarro na boca. Ninguém tinha dito para ele que era errado. Ninguém tinha dito para ele que era pecado. Porque o problema não é esse. Percebe o quanto a igreja exige de pessoas que ainda não se converteram a Cristo uma postura de alguém que tem que ser cristão? A gente está errando nisso. O Vetinho teve esse encontro com Jesus e ele teve a vida dele transformada. O Meção, que era o irmão dele, também entregou a vida a Jesus. Só que foi uma luta mais difícil para ele. Ele teve recaídas, continuou usando drogas. Passaram-se alguns meses, alguns anos, mas o Meção conseguiu se libertar também. Sabe por quê? Porque Deus respeita a individualidade de cada um de nós. Deus não criou robôs. Deus não quer robôs. Deus não quer religião. Deus quer relacionamento. Quais são os velhos hábitos que você precisa se livrar?
Você não vai conseguir sozinho. Para que o seu ano seja novo, você precisa ser perseverante e pedir que Deus transforme você de fora para dentro, para que você seja transformado de dentro para fora. Percebam as 3 formas de Deus agir na vida daqueles que são escolhidos. É uma escolha livre de Deus, é uma obra de santificação do Espírito, é o Espírito Santo quem nos santifica, não somos nós mesmos quem nos santificamos. E então vivemos uma vida de obediência. E o que é viver uma vida de obediência? É viver de uma forma parecida com Jesus. A gente está começando um ano. E eu estou incentivando vocês a começarem essa corrida chamada 2020 correndo devagar. Não queira sair correndo como se fosse uma corrida de 100 metros rasos. Corre devagar. Vai com calma. Tenha paciência com você. Quais são os hábitos que você gostaria de se livrar nesse ano? Porque é algo que apenas o Espírito pode fazer na sua vida. E Ele fará a partir do momento em que você se entregar a Jesus. Você não precisa de um pastor, você não precisa de uma religião, você não precisa de uma igreja. Você precisa de Jesus na sua história de vida. E aí você será perseverante. Pedro então começa dessa maneira a esses cristãos. Lembrem que apesar de toda a luta que vocês estão passando, vocês foram escolhidos por Deus. Lembrem que apesar de tudo aquilo que estão falando de mal de vocês, que estão inventando sobre vocês, vocês estão sendo santificados pelo Espírito Santo. Lembrem que diante disso tudo, vocês têm que obedecer a Jesus. Apenas isso. Vamos orar? Pedindo que o Senhor nos ajude